É motivo de muita alegria e também muito temor estar aqui nessa manhã para pregar a palavra de Deus. Palavra esta que se encontra no Salmo 73, que será o texto que ouviremos da parte do Senhor hoje. Salmo 73. Leamos com atenção a palavra do nosso Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos por sua graça, amor, perdão, misericórdia. O Senhor nos trouxe aqui essa manhã. O Senhor nos convocou para ouvir a tua voz. Obrigado, Pai. Porque se dependesse das nossas forças, do nosso querer, das nossas tristezas e mazelas que alcançam os nossos corações, provavelmente estaríamos desanimados ou em casa. Mas o Senhor nos trouxe até aqui essa manhã. E eu peço, Pai, pelos meus irmãos, para que o seu Santo Espírito quebre os seus corações e para que eles ouçam sua palavra. E peço para que o Senhor me conduza nessa tarefa em humildade, para glorificar o teu santo nome. Amém. Irmãos, quando eu era criança, eu queria muitas coisas que eu não podia ter. E isso não mudou muito como adulto. Eu continuo querendo e não posso. E é interessante que quando você é criança, aquela promessa das nossas mães, na volta a gente compra, é uma promessa séria. Mãezinhas, essa promessa é muito séria. E tem volta que não chega. E dessa forma eu fiquei sem muitos brinquedos, tênis da moda e outras coisas da moda que também não faziam muito sentido. Graças a Deus, Ele nunca nos deixou faltar nada. Eu sou grato a Deus pelo seu cuidado, eu sou grato a Deus pelos meus pais, por tudo que eles puderam fazer. Mas em uma determinada época,
eu não era tão grato a Deus por tudo que Ele me dava. Eu tinha um termômetro, quando criança, que era meu primo. Ele era da minha idade. Eu queria praticamente tudo que ele tinha, né? Ele ganhava, eu queria ganhar também. Só que as condições eram um pouquinho diferentes. Mas aquilo foi crescendo no meu coração. Crescia de tal forma. E no início eram só os brinquedos. Depois foram as roupas e tênis. Depois o jeito dele ser. As piadas, o comportamento. Queria a alegria dele, a alegria da família dele. Eles viajavam, sorriam, brincavam e tinham cada foto bonita. E além de tudo, e talvez o principal em determinado momento, não eram crentes. Eu nasci em lar cristão e os meus pais levavam muito a sério ser cristão. Eles cuidavam e pregavam a palavra, e desde cedo eu estive dentro de uma igreja. Mas eu queria ser como aquela família. Eu não queria ser o crente que eu era. Eu passei um período de férias um pouco mais longo na casa deles. E no início eu confesso que era muito bom. Eu me sentia parte deles. Depois eu me senti um estranho. E ao me deparar com os espelhos quebrados das brigas dos meus tios, um primo perdido querendo bater no seu pai, um outro ignorando tudo aquilo com seus pecados e vícios, a mentira, as lágrimas e as dores, me revelaram a destruição do pecado e a infelicidade daquela família ímpia. Ali, além de gratidão por minha família, fui tomado por um sentimento de tristeza profunda e não mais de inveja da vida deles. Muitos de nós já lidamos com esse desejo de termos ou vivermos a vida de outros, e sendo esses, a maioria, ímpios. Vemos tudo à sua volta, seus bens, suas conquistas, sorrisos, e pensamos, por que não eu? Eu sou seu filho, sou crente, vivo como crente, oro, jejuo, leio a Bíblia. Por que não eu? E nesse momento nós somos tomados por um sentimento de tristeza, porque primeiro, pensamos dessa forma. E segundo, porque descobrimos o quão ingrato nós somos. E não se sinta estranho, meu irmão, achando que só você que fez isso. Provavelmente todos que estão aqui nessa manhã já se apresentaram de forma ingrata perante Deus. O salmista, no Salmo 73, lidou com isso. Ele que tinha profundo conhecimento de quem Deus era, tinha sido abençoado e tinha passado por várias coisas, e tinha sido cuidado por Deus, ele questionou o que via e deixou os seus pensamentos serem tomados. O que ele viu? O que ele não viu? Como ele reagiu e como ele deveria ter reagido? É o que veremos nessa manhã. Nós veremos que ele viu uma grama verde da prosperidade dos ímpios, mas não viu o solo morto dos seus corações. Veremos 3 pontos nesse salmo. Primeiro, quem são os ímpios e o que é a sua prosperidade? Segundo, o desfalecer pelos olhos. E terceiro, o destino dos que morreram sem Cristo e o dos que morreram com Cristo. Vamos ver isso no Salmo. Leiam comigo o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O salmista inicia o salmo dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, para com os limpos de coração. O salmista, ele apresenta uma conclusão. Deus é bom. E ele quer nos mostrar como chegou a essa conclusão. Algo não muito claro no início, mas que ficará ao final. O versículo 1, ele é um contraste em relação à forma como o salmista se apresenta no versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Em resumo, Deus é fiel e o salmista não. Totalmente. Essa conclusão, no início, pode ser lida com certa melancolia e tristeza, mas mudará para uma tonalidade de alegria e esperança no final do salmo. O salmista aqui, ele pode ser Asaf ou Davi,
Grande parte dos comentaristas creem que esse é um salmo de Davi e que no início está salmo de Asaf, é como se tivesse prefixado para que ele pudesse cantá-lo. Calvino discorrerá todo o salmo tendo Davi como seu compositor. O salmista, vai ser dessa forma que eu vou chamá-lo, nos mostrará que descobriu que Deus é bom e o que quase fez resvalar os seus pés e desviar os seus passos. E o que fez isso? O ímpio e a sua prosperidade. E é o que trataremos no nosso primeiro ponto. Vamos ler os versículos de 3 a 9. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhes fantasias. Botejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ele declara com sinceridade o seu sentimento de inveja para com os arrogantes. Aqui nós temos uma mistura de percepções certas e equivocadas. O ímpio, ele é apresentado como ele realmente é, mas visto e entendido de forma completamente errada por parte do salmista. A sua inveja não lhe permite ter percepções tão corretas. Quais são as verdades sobre os ímpios que se encontram aqui nesse salmo? Eles são arrogantes, perversos, soberbos, violentos, cobiçosos, fantasiosos. Suas palavras são más, oprimem, blasfemam, lideram e conduzem os outros a serem como eles e questionam o poder e a autoridade de Deus. São estes os ímpios, desde o Éden. No momento em que os nossos pais pecaram e a impiedade entrou no mundo, a linhagem dos ímpios se encontra na terra. Caim matou Abel. Seu coração é tomado de ódio, inveja, e ele confronta Deus com seu pecado. Ele é expulso da presença de Deus, e assim a linhagem dos ímpios caminha na terra e caminhará até que Cristo volte. De Caim a Lameque, de Lameque a João, Pedro, Fernanda, Francisco e milhares. O pecado tem se intensificado no coração de homens e mulheres. O ímpio, ele vive em rebelião contra Deus. A Bíblia tem muitas e muitas descrições sobre o ímpio. A Bíblia descreve o ímpio como um tirano, Jó 27:13, cruel e injusto, Salmo 71:4, enganador e mentiroso, Salmo 109:2. O ímpio, por causa do seu orgulho, não busca a Deus, Salmo 10:4. Não teme a Deus, Salmo 36:1. O ímpio pratica iniquidade, Salmo 55:3. É um transgressor da lei de Deus, Provérbios 28:4. Ele deseja o mal, Provérbios 21:10. Eu poderia citar muitas e muitas outras passagens para lembrar quem é o ímpio. Nós nos esquecemos com certa facilidade de quem é o ímpio e de como já vivemos de forma semelhante a eles. Hoje, principalmente nós, reformados, gostamos de ouvir de boca cheia sobre a certeza da salvação. Essa afirmação sobre a salvação de Deus, ela de fato, ela deve estar presente nos nossos lábios, nos nossos corações. Isso não é dúvida para ninguém aqui. Mas já parou para perceber que nós temos dificuldade de falar sobre a certeza da condenação? De chamar um ímpio de ímpio? Dizer o que fazem, quem são, o que buscam? Parece que nós adotamos uma atitude politicamente correta da salvação e da aceitação, pois temos medo de dizer ou chegar à conclusão de que a pessoa que mora na nossa casa é um ímpio. Não é fácil, não é prazeroso olharmos para as descrições e percebermos que os nossos pais, irmãos, familiares, amigos, cônjuges e até mesmo cristãos que caminham com a gente, na verdade, estão caminhando a passos largos para o inferno. Não é fácil.
olharmos para essas pessoas e percebermos isso. Irmãos, os ímpios, eles são culpados diante de Deus. Eles são culpados, pois não querem obedecer a Deus. Deus dá a sua lei e eles desobedecem. Eles vivem em conformidade com o que querem, não conformidade com a vontade de Deus. Mas os ímpios levantam-se contra Deus todos os dias. Os ímpios odeiam Deus em seus corações. O que nós lemos agora há pouco em Romanos, na nossa leitura responsiva, nós vimos a profunda descrição do agir dos homens em desobediência e ódio contra Deus, e a forma como Deus manifesta a sua vontade e justiça para com eles. Eu vou ler aqui alguns dos versículos. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens não são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas convenientes. Versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vocês conseguem perceber o porquê da angústia do salmista? Era para esse ímpio que ele estava olhando. Ele via a forma como os ímpios viviam e questionava a Deus por não entender o porquê que eles recebiam tudo aquilo da parte de Deus. E assim ele chega a conclusões equivocadas sobre as benesses e prosperidade dos ímpios. Vejam o versículo 3, 4 e 5. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Olha o que ele diz sobre os ímpios. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Parece que o ímpio, no momento de desespero do salmista, é um ser praticamente perfeito. Próspero, nele não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham de canseiras dos mortais, e nem são afligidos como outros homens. Irmãos, é difícil nós notarmos a diferença a partir do que possuímos, seja ímpio ou crente. Todos desfrutam em certa medida das coisas boas que Deus nos dá na terra. E também todos, em certa medida, sofrem com as consequências do pecado. Seja por doença, pobreza. Somos todos afligidos por dores, doenças, pobreza e sofrimento. E todos nós, todos, podemos passar por isso. Da mesma forma, todos nós podemos ser muito mais abençoados do que merecemos. Certamente tem uma verdade que ímpio e crente não nega. Todos sabem que os seus corpos morrerão. O Salmo, ele apresenta a prosperidade do ímpio como uma bênção, o que de fato Deus não prometeu para o ímpio. Para o salmista, que compreendia a profundidade do pacto de Deus e das suas promessas para com seu povo, ele não consegue conceber a mínima possibilidade de uma mínima gratificação para os ímpios da parte de Deus. Porque o salmista sabe que Deus cuida dos seus.
Irmãos, aqui ele não está invejando o que os ímpios recebem da parte de Deus. Mas a sua inveja é um pouco mais profunda. Ele tem um descontentamento com o próprio Deus. Ele tem um descontentamento com Deus que parecia abençoar os ímpios esses que odeiam o próprio Deus, enquanto Deus parecia reter as bênçãos do seu próprio filho, que o amava e o obedecia. Ele estava duvidando de quem Deus dizia quem ele era. Ele estava duvidando de quem Deus dizia dizer sobre si mesmo. E esse é um ciclo que nos acompanha desde o Éden. A serpente diz que o que Deus disse não era bem o que ele estava falando, colocando Deus em dúvida. E o que Adão e Eva fizeram? Tomaram Deus por mentiroso. E desde lá, Satanás tenta nos convencer todos os dias da mesma mentira. E todas as vezes que duvidamos de quem Deus é, nós chamamos Deus de mentiroso. A angústia do salmista se baseava em uma percepção errada sobre o que era a prosperidade dos ímpios. David Engelsman observa isso muito bem. De forma significativa, a palavra traduzida como prosperidade no versículo 3 é a palavra hebraica shalom. O salmista disse: eu tinha inveja quando vi o shalom dos ímpios. Shalom é a paz e plenitude que Deus promete ao seu povo pactual no pacto da graça. O medo do salmista era que para ele Deus dava shalom aos ímpios, aqueles fora da família espiritual, e negava shalom aos seus filhos. A inveja era errônea, porque se baseava em uma percepção errada sobre o que era a prosperidade. Ele tinha uma suposição errada de que a prosperidade é graça e que riquezas são bênção. Aquilo que ele estava chamando de bênção, na verdade, é maldição. É maldição diante a ingratidão e a zombaria dos ímpios perante o Deus que criou todas as coisas. Essa suposta prosperidade do ímpio, é na verdade a expressão visível dos ídolos que eles carregam em seus corações. A idolatria do homem por seus prazeres e a sua falsa autonomia os conduzem a se prostrar aos seus corpos, carros, casas, bens e dinheiro. Eles se revelam como escravos daquilo que eles acreditam dominar. São falsos senhores, porém são verdadeiros escravos. James Smith, em seu livro Você é Aquilo que Ama, traz uma parte do discurso de David Foster Wallace, um escritor ateu, sobre os efeitos da idolatria. Eu vou ler. Nas trincheiras diárias da vida adulta, o ateísmo é algo que não existe. A ausência de adoração simplesmente não existe. Todos adoram. A única escolha que fazemos é o que adoramos. Se adorar o dinheiro e as posses, como se neles encontrasse o real significado da vida, você jamais terá o suficiente. Jamais sentirá que já tem o bastante. Adore o seu próprio corpo, beleza e sedução sexual, e você se sentirá sempre feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, morrerá 1 milhão de mortes antes de ser finalmente levado. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso, precisando sempre de mais poder sobre os outros. Adore seu intelecto. Ser visto como alguém inteligente. Acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser desmascarado. Para os coaches por aí, a felicidade e o sucesso para um ímpio é estar onde você quer, com quem você quer, quando você quiser, pelo tempo que você quiser. É o que eles estão ensinando em seus eventos de autoestima. Isso é uma autonomia enganadora e idólatra.
Existe uma verdade que precisa ficar clara em relação ao que o ímpio desfruta. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Com a seguinte implicação: Ele não é bom para com os ímpios. Como você tem se deparado com um ímpio que se engana ao se proclamar rico, saudável, belo, capaz e autossuficiente? Nós não podemos apenas virar para eles e dizer que ao menos poderiam parar de amaldiçoar, mentir, fornicar, como se esses fossem os seus únicos erros. Como você tem reagido quando eles dizem: tenho certeza que sou abençoado? Nós não podemos responder: sim, de fato, Deus é gracioso para com você e te abençoa abundantemente. Irmãos, nós devemos dizer com misericórdia para um ímpio, como David nos orienta a dizer: se pensa que é abençoado por Deus, você é um tolo. A ira de Deus está te destruindo com cada dólar que você investe, cada lagosta que come e cada fôlego que toma. Não existe bênção na incredulidade e impiedade. Nenhuma. Não existe nenhum shalom para o ímpio, nem na eternidade que é vindoura, nem nessa vida. Arrependa-se. Não podemos nos entregar, não podemos nos enganar, tendo percepções erradas sobre o que é bom ou ruim da parte de Deus. Bom não é aquilo que eles possuem ou aquilo que eles recebem, mas quem é bom é Deus, aquele que controla todas as coisas, aquele que subjuga tudo e todos. O ímpio, com a sua prosperidade, ele me lembra um palhaço de um filme que eu assisti, interpretado pelo Selton Mello, O Palhaço. E o Selton Mello, ele está atuando como ele sempre atua, melancólico, com aquela voz dele. Ali nós vemos a profundidade de sorrisos, graças e um rosto feliz de um coração triste, vazio e melancólico, tentando buscar o sentido da vida totalmente em vão. O palhaço que sorri e faz os outros sentirem inveja da sua alegria é uma imagem do ímpio. E o ímpio, irmãos, é um palhaço muito mais assustador do que o palhaço do It, a coisa. Ele é um palhaço com dentes abertos e sorriso largo, mas que caminha com uma faca enfiada no seu peito, que é o seu pecado. E essa faca, ela está entrando cada vez mais, cortando o seu coração. Ele sorri com o sangue escorrendo na sua roupa. Irmãos, esse não é o sangue do cordeiro limpando suas vestes. Esse é o sangue da condenação. Esse é o sangue que sufocará a alma deles por toda a eternidade. Esse é o ímpio. Esse é o ímpio que o salmista invejava. Esse é o ímpio que eu já invejei, e esse é o ímpio que você já invejou. E a pergunta que devemos fazer é: por que os nossos pés quase resvalaram e os nossos passos quase se desviaram quando olhamos para o ímpio? E a resposta é: porque desfalecemos rapidamente pelos nossos olhos. E é o que veremos no nosso segundo ponto. Vamos ver as reações do salmista nos versículos 2, 3 e nos demais. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras,
já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era comum e irracional a tua presença. É profunda, intensa e assustadora a forma poética como o salmista descreve a sua dor, a sua contestação e os seus sentimentos. Ele simplesmente vira para Deus e diz: qual a vantagem de lhe servir? Qual a vantagem da pureza? Olha a forma como eles vivem pecando, porém vivem sem problemas. Olhe para mim, que obedeço e sou afligido, perseguido e desamparado. Irmãos, o salmista, nesse momento, ele se encontra em seu momento de estupidez. Ele, ao ser balançado de um lado para o outro com a vida, ele se percebe conversando com Deus, sabendo que esse Deus existe, e acreditando que ele escuta os seus questionamentos, mas ele duvida de quem Deus é. É o conflito de não duvidar que Deus existe, mas de duvidar de que Ele é como se revela. É o mesmo que nós fazemos todos os dias. Dizemos que Deus é soberano, mas duvidamos da sua soberania. Dizemos que Ele é providente, mas duvidamos da sua providência. Dizemos que Ele é bom, mas duvidamos da sua bondade. Dizemos que Deus existe, mas duvidamos da sua existência imanente em nossas vidas. João Calvino, em seu comentário do Salmo 73, ele aborda isso muito bem. Quanto a nós, a experiência nos mostra quão superficiais são as impressões que formamos da providência de Deus. Sem dúvida que todos nós concordamos em admitir que o mundo é governado pelas mãos de Deus. Mas se tal verdade estivesse profundamente radicada em nossos corações, nossa fé seria muito mais destacada por maior firmeza e perseverança, ao nos vermos cercados pelas tentações com que somos assaltados, na adversidade. Quando, porém, a menor tentação que procura desalojar essa doutrina de nossa mente, provamos que não fomos verdadeiramente convencidos da sua veracidade. O motivo para rapidamente tropeçarmos com aquilo que chamamos de prosperidade dos ímpios é o fato de estarmos tão distantes das verdades que proclamamos com os nossos lábios no nosso dia a dia. Nossa teologia, ela não tem se tornado uma teologia vivencial. Nós nos apresentamos diante de Deus pensando que ainda estamos vivendo uma guerra entre a verdade e a mentira, sendo que o Senhor Deus da verdade, já venceu toda e qualquer mentira. Se Ele diz quem Ele é porque Ele é. O salmista também comete um outro erro. Ele condiciona de forma errada a bênção de Deus em relação à sua vida de obediência. E essa também é uma confusão que nós fazemos na nossa caminhada cristã. Por um lado, nós sabemos que Deus opera em nós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade, e que a obra da salvação pertence ao Senhor. Também sabemos que Ele nos convoca a uma vida de santidade e obediência em resposta ao que Ele está realizando em nós. E sabe qual é a conclusão que nós chegamos? Que Deus tem que nos abençoar conforme a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito, pois obedecemos e somos fiéis a Ele. Falhamos e falhamos todos os dias ao lidarmos com a vontade de Deus. Nós tentamos medir um peso entre o que Deus fez e o que Ele está fazendo em nossas vidas, e aquilo que podemos fazer para que assim nós possamos alcançar alguma coisa da parte de Deus, sendo que nós deveríamos ser conscientes que em tudo que fazemos porque é a vontade de Deus operando em nossas vidas. Isso significa que a medida do que Deus deve fazer ou não somos nós mesmos, mas sim o próprio Deus.
O que importa não é o que está sendo feito conforme a nossa análise de bom ou ruim. O que importa é quem está operando em nós, que deve ser Cristo. Ele é o que importa. Irmãos, nós estamos nos tornando como imagens do primogênito, e não como imagem daquilo que Ele nos dá. E parece que nós nos esquecemos disso. E por isso desejamos muito mais aquilo que Ele pode nos dar, do que aquilo que Ele realmente é. Nós nos enganamos porque achamos que somos diferentes dos ímpios, a partir de nós mesmos, ou do que recebemos e possuímos. E Eclesiastes 9, de 2 a 3, diz que não. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo, quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Neles há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Semana retrasada, eu vi um vídeo no Facebook de um menino sendo filmado pelo seu pai. O menino chorava e estava pedindo para que o pai o tirasse do castigo. E sabe o que ele disse como argumento? Papai, me tira do castigo, pois eu sou tão bonitinho. É claro que ele falou de forma muito mais comovente que a minha, aqui agora. Parece que nós fazemos o mesmo com Deus. Viramos e dizendo, Deus, me tira disso, me tira daquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo, pois eu sou tão bonitinho. Eu faço isso, eu faço aquilo. Com isso eu não quero dizer que não podemos clamar a Deus nos nossos momentos de dores. Mas nós não podemos condicionar a Deus as nossas vontades. Não devemos olhar para nós mesmos e sermos o ponto de parâmetro sobre a bondade de Deus. Como tem sido para você, meu irmão, lidar com a promoção do seu colega de trabalho? Ele ri de você porque você acredita em Deus? Eu não sei se ele trabalha bem ou se ele trabalha mal, mas ele não se importa com a verdade. Ele é aquele que se orgulha da mentira ao desligar o telefone após uma conversa com sua esposa. Ele foi promovido. Você não foi. Como foi para você receber a notícia da sua doença? Veio como uma bomba. Desestabilizou você e você questionou a Deus, por que agora? Por que eu? E os meus planos e os meus sonhos? Sua prima, tia, colega, irmão, todos estão bem. Parece que não se importam com nada. Vivem a vida como querem, do jeito que bem entendem, ignorando o evangelho que você prega toda semana para eles. Eles estão bem de saúde. Você não. Como foi para você receber a notícia da gravidez da sua prima? Ela não vai criar o filho dela nos caminhos do Senhor. Na verdade, ela nem se importa com Deus. Na verdade, para ela nem existe um só Deus. O seu filho regerá o seu próprio caminho. Você queria somente uma flecha para sua aljava. Ela está grávida. E você ainda não. Você pode estar lidando com esses vários questionamentos em várias áreas da sua vida. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. E a pergunta que nós devemos fazer: o que te sustenta? Quem te sustenta? O que faz os seus pés não tropeçarem? Eu não estou aqui, irmãos, para medir sua reação imediata em relação a tudo que acontece com você. Mas como é que tem sido a sua reação ao longo da caminhada? E qual deve ser a sua reação? É o que nós veremos no nosso último ponto. O salmista, ele encontrou palavras de esperança em seu momento de aflição. Ele viu o que seria a morte
e a condenação daqueles que não estão debaixo do pacto, e viu quem Deus verdadeiramente era. Ele viu o destino dos que morreram sem Cristo e o dos que morreram com Cristo. E o mais interessante é aonde ele encontra essa resposta. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista se apresenta no santuário de Deus. Em toda a sua angústia, ele vai ao encontro do Senhor, e em sua morada, e ali na sua palavra, ele é refrigerado com a verdade do Pai. O Salmo 27, versículo 4 e 5, nos lembra da importância de nos apresentarmos no santuário de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Somente na presença do Senhor que encontraremos refúgio e fortaleza. Somente Ele possui palavras de vida eterna. Sabe, irmãos, às vezes você pode ficar com raiva do reverendo Mateus, dos presbíteros e diáconos dessa igreja, todas as vezes quando eles nos lembram do compromisso que nós assumimos de vir aqui, domingo após domingo, para adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Aqui, todos os domingos, a palavra de Deus tem sido pregada, o seu nome está sendo exaltado e invocado, e nós somos alimentados e lembrados das promessas de Deus para as nossas vidas. Ore, jejue, leia sua Bíblia, se apresente diante de Deus todos os dias, mas não negligencie a convocação de Deus, de ouvir sua palavra com seu povo. Foi no santuário, foi na presença de Deus que o salmista foi lembrado de quem Deus era, das suas promessas, e também foi lembrado de quem ele mesmo era. E quais foram as verdades que ele havia esquecido e foi lembrado por Deus? Primeiro, ele foi lembrado do destino dos ímpios. Versículo 17 a 20. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazem cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. 27. Os que se afastam de ti, eis que perece. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Qual é a percepção que nós temos quando inicialmente nós olhamos para o ímpio, além das chamadas coisas boas que eles recebem? Calvino retrata um pouco do pensamento imediato que nós temos. Nós pensamos que os ímpios, em sua maioria, triunfam. E ainda que deliberadamente extinguem a ira divina e provoquem sua vingança, todavia, ao serem poupados, é como se escarnecerem dele, nada fizessem de faltoso, e que nunca serão chamados a prestar contas de tal comportamento. Essa é uma percepção errada. Deus nos lembra da sua justiça e como ela se manifestará contra os ímpios. Jó, no capítulo 21, um pouco depois de descrever de forma bem semelhante à do salmista sobre a prosperidade dos ímpios, descreve como será a manifestação da justiça de Deus. Versículo 16. Vede, porém, que não provém dele sua prosperidade, longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizei vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos, mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ser a sua ruína, e ele beber do furor do Todo-Poderoso.
Porque depois de morto, cortado, já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. A Deus dirigirá a sua ira a toda iniquidade e justiça. Esse é o destino dos ímpios. O ímpio, na sua face arrogante, não busca Deus. Deus não está em nenhum dos seus pensamentos. O ímpio, que tentou ignorar a Deus em toda a sua vida, se deparará com o Senhor de tudo e será julgado e condenado. O sangue do cordeiro que estava em suas mãos os imputou como culpados perante o leão de Judá. Agostinho nos fala da profundidade da morte eterna dos ímpios, daqueles que não pertencem à cidade de Deus. Será, pelo contrário, a desgraça eterna, também chamada segunda morte, porque aí não se pode dizer nem que a alma vive, separada como está da vida de Deus, nem que o corpo vive, submetido como está a dores eternas. Por isso, essa segunda morte será mais cruel, porque não poderá acabar com a morte. Quando aqui em nossas vidas surgem conflitos com uma guerra, a dor é que triunfa e a morte que apaga todo o sofrimento. Ou então é a natureza que vence e é a saúde que expulsa a dor. Mas lá, naquele dia, a dor, ela persiste para atormentar e a natureza perdura para sofrer. Porque nenhuma nem outra acabarão, para que não acabe o castigo dos ímpios. É profunda e séria a verdade do destino dos ímpios. Nós não podemos negá-la, nós não podemos ignorá-la. E, irmãos, não será desfalecendo-se, olhando para os ímpios, que eles serão lembrados de tais verdades. É preciso olharmos para Cristo e anunciarmos a mensagem do seu Evangelho para que os seus eleitos, que ainda vivem como ímpios, sejam alcançados. Os ímpios serão condenados, vivendo como mortos em vida, ou serão condenados e serão condenados na sua morte eterna. Você tem ficado desanimado com as decisões do STF? Ou até mesmo de outros tribunais? Não desanime, pois o Deus da justiça acabará com toda injustiça. É importante observarmos que o descanso do salmista aqui, e isso pode gerar uma reação negativa no seu coração, não é de meramente olhar e se satisfazer com a condenação do ímpio. Ele descansa e ele é tomado de esperança porque antes ele olhava para Deus e o chamava de injusto e consequentemente chamava Deus de mentiroso. E agora ele é lembrado que Deus é justo e ele é desmentido pelo próprio Deus. Mas o salmista, ele não tem a sua alma refrigerada e descansada no Senhor somente na verdade da condenação dos ímpios. Ele é lembrado do cuidado de Deus, do seu amor e também que Deus o sustenta. Versículos 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante e era como irracional a tua presença. Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Olha, o salmista reconhece que em todo tempo estava na presença do Senhor. Ele sabe que seus pensamentos estavam errados sobre Deus.
Ele estava olhando para si de um ponto, e ele estava olhando para o ímpio e para Deus de outro ponto, e acreditando que Deus estava em favor do ímpio. Mas agora, ele olha para Deus e vê que estava na presença dele em todo o tempo. Deus estava o sustentando, Deus estava cuidando dele, Deus estava o amando. E é interessante a forma como ele fala: todavia eu estava contigo, tu me seguras pela mão direita. Para o salmista em desespero, era como se Deus estivesse largando a sua mão. Mas, na verdade, quem estava querendo largar a mão de Deus era o salmista. Mas ainda bem que nem isso ele conseguiu. Porque é Deus que sustenta essa relação por meio da sua fidelidade. Olhamos para tudo à nossa volta e pensamos: nossa, como Deus mudou comigo. E não percebemos que nós é quem estamos mudando de fato. Nós que oscilamos, nós que sorrimos e choramos, nós que gritamos por mais verdade e ainda mentimos, nós que amamos e odiamos conforme aquilo que nós recebemos. Deus não mudou, Deus não muda. Ele continua guiando com seu conselho. É Ele quem nos receberá na glória. É quem temos no céu e na terra. E apesar de nós, Ele continua sendo a nossa fortaleza e a nossa herança. De forma poética e bela, o escritor Nathan Wilson fala sobre a fidelidade de Deus em seu livro Morrer de Tanto Viver. Deus é um Deus de galáxias, tempestades, mares turbulentos. Mas Ele também é o Deus do partir do pão, do sorriso de uma criança, dos grãos de poeira ao sol. Ele é quem Ele é e sempre será. Olhe ao seu redor agora. Ele fala para sempre em todos os lugares. O Deus que contemplou você com alegria quando corria ao longo da grama verde, que é presente dEle. Sob os seus pés, presente dEle. Sob o céu, presente dEle. Observado por uma mãe, presente dEle. Com amor em seus olhos, presente dEle. É o mesmo Deus que contemplará você enquanto a corrida chegar ao fim. Ele é o mesmo, mas nós mudamos entre a partida e a chegada. E o que nos resta fazer? Versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Carol, minha esposa, ela vive me lembrando o quanto que eu sou esquecido. E eu sempre me esqueço disso. De fato, eu não posso dizer que eu tenho um problema de memória, mas eu sou muito esquecido. Mas existem coisas que não podem ser esquecidas de forma alguma. Porém, nós, crentes do Senhor, parece que nos esquecemos com facilidade de muitas delas. E isso vem desde o Egito. Vocês se lembram do bezerro de ouro? Rapidinho eles se esqueceram do que Deus tinha feito. Do que você gosta de lembrar? Essa é uma pergunta que conduzirá você a uma vida de gratidão ou de ingratidão. O que você lembra no momento de dor? De quem você lembra no momento de alegria? Gratidão ou ingratidão? Nos momentos de dores ou de alegria, nós precisamos nos lembrar do tesouro que nos foi confiado, que é Cristo. Essa semana eu fui lembrado, ao ler um texto, de uma verdade que eu não poderia e não posso me esquecer nem um minuto sequer. Que Deus demonstrou maior bondade a nós do que ao próprio Cristo. E eu vou compartilhar com vocês do que fui lembrado. Os cristãos afirmam que Deus é bom, mas quão bom Deus é? Podemos falar dele ser infinitamente bom, mas isso não ajuda muitas pessoas nos bancos das nossas igrejas. Elas precisam de coisas mais específicas. É possível que Deus possa ter demonstrado maior bondade ao seu povo do que ao seu filho amado? Pense na verdade de que o pai derramou a sua ira sobre o seu filho em que ele sempre teve prazer, desde a eternidade. Como entendemos esse mistério? Pense na verdade de que o pai derramou a sua ira sobre o seu filho em que ele sempre teve prazer, desde a eternidade.
Em certo sentido, podemos dizer que Deus nunca esteve mais feliz com o seu filho do que quando ele estava mais irado com ele. O que isso significa? Significa que o Pai sempre se agradou da santidade da pessoa de Cristo, a excelência e perfeições da sua justiça e a doçura da sua obediência, mas ele se desagradou dos pecados que foram postos sobre ele e, portanto, se agradou de moê-lo, fazendo enfermar aquele em quem sempre teve prazer. Esse entendimento da nossa redenção sempre nos leva a dizer algo bem provocativo, que a bondade demonstrada a nós, o povo de Deus, é uma bondade maior para nós do que a que foi manifestada por um tempo ao próprio Cristo. A ira de Deus sobre o seu Filho foi tão intensa que ela poderia ter afogado milhões de mundos, de homens e anjos pecadores. Cristo foi abandonado pelo Pai por um tempo, a fim de que o Pai nunca nos abandonasse. Do que você tem se lembrado? Você consegue ser grato por isso? Você ainda acha que Deus não é bom para com seu povo? A morte de Cristo não é suficiente para você? Irmãos, verdadeiramente Deus é muito bom para Israel. Isto é, com os que fazem parte do seu povo, com cada um de nós que confia que tudo o que é necessário para a nossa vida e piedade está somente em Jesus, o verdadeiro tesouro das nossas almas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama. Nós ignoramos isso todos os dias. Todos os minutos e segundos, nós tentamos de alguma forma dizer que o Senhor não nos ama. Dizemos que o Senhor não nos dá aquilo que nós queremos, que o Senhor não faz da forma como queremos. Existe algo a mais que o Senhor possa fazer, além de ter colocado o seu próprio Filho numa cruz para morrer em nosso lugar? Existe algo maior do que isso? Existe bondade maior do que essa? Existe amor maior do que este? Perdoa-nos, Pai, por sermos tão ingratos. Perdoa-nos, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada e que nós possamos ser achados no seu santuário, sendo lembrados das suas promessas e da sua justiça. E que semana após semana não venhamos a nos desanimar, mas que nós possamos olhar para o alto e ver o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nos coloquemos em pé, irmãos, para engrandecer ao nosso Deus por meio dessa canção.